A Jojo Todinho tá se especializando em ser bolsonarista, porque o que bolsonarista mais faz é passar vergonha e depois ser silenciado com uma resposta genial. Porque o que aconteceu? A Jojo Todinho, ela possivelmente vai ser candidata em 2026, está sendo preparada para isso. Então ela criticou o SUS, criticou o governo Lula, criticou as esquerdas. Aquele senso comum super tradicional de bolsonarista. Mas aí o que aconteceu? Levou uma lapada do Ministério da Saúde que ela perdeu o rumo. E o Ministério da Saúde nem precisou citar o fato de o Bolsonaro só ter sobrevivido à obstrução que ele teve por conta de uma ambulância entregue pelo governo Lula, que foi lá resgatá-lo pelo SAMU, que é o SAMU, um serviço que foi criado pelo governo Lula, um serviço criado pela esquerda e salvou o Bolsonaro. Aí a Jojo Todinho ficou em super silêncio. Mas tem uma questão aqui. O ministro da Saúde é o Alexandre Padilha. É o ministro que adora fazer uma gracinha. Eu espero que o Padilha se notabilize mais como ministro do que como afrontador bolsonarista, tá? Porque aquele caso das estudantes de medicina que zombaram da paciente transplantada que depois perdeu a vida, aquilo ali é fruto direto do programa Mais Médicos, que foi criação do Padilha, e eu falo aqui, eu avisei ao Padilha que isso iria acontecer. Eu vou explicar, porque eu falei com ele pelo telefone. Mas isso aí que são coisas do passado. Primeiramente, você acha que a Jojo Todinho, ela vai conseguir ser próspera no ano que vem? O que você tem achado dessas críticas da Jojo Todinho ao governo Lula? Gostou da resposta? Achou que a Jojo passou vergonha? Se você gostou da resposta, like no vídeo e se inscreva no canal. A Jojo Todinho, pessoal, ela fez o seguinte comentário a respeito do governo Lula e do SAMU, num podcast aí de direita. Eu vou pegar pra vocês e a gente vai... Ó, aqui está a Jojo Todinho. Eu sou socialista. Eu chego na faculdade, tô de iPhone 16. Eu falei, pô, eu quero ser socialista. Ah, porque eu vivo o MST, mas tá de Redley no pé. Então não conta. As pessoas que muito falam sobre essa questão de viva o SUS, viva não sei o quê, tem plano de saúde. Gente, a realidade é que tá todo mundo com dinheiro no bolso querendo mais que a sociedade se exploda. Não, não é não. Então acorda pra vida. Até quando vai ficar nessa penaíba aí de estar num BRT sendo assaltado? Chega no UPA 10 horas da manhã, sai 10 horas da noite, às vezes nem foi atendido. Não tem o direito de sair de casa porque foi assaltado. Não tem respeito das pessoas que sentam na tua porta, abrem um baseado. Peraí, primeiramente, vamos lá. A Jojo Todinho, ela falou isso, perceba que ela é uma ressentida. Ela é uma ressentida. Migrou para o bolsonarismo, que é um movimento de ressentidos. Talvez a Jojo Todinho seja ressentida pelo fato dela ter pele escura, pelo fato dela ter sido obesa e agora está perdendo peso. Mas ela é um poço de ressentimento. Quem disse que no serviço privado de saúde você não entra lá e depois demora horas para ser atendido? Quem disse que no serviço privado de saúde, para ter uma liberação de exame, não leva também semanas? Lá nos Estados Unidos, o rapaz, o Luigi, tirou a vida do CEO justamente por conta desses problemas no serviço privado de saúde. O que a Jojo Todinho tá falando? Aí o Ministério da Saúde fez a seguinte postagem, calando a boca da Jojo Todinho, que é o poço de ressentimento e amargura. É isso que ela é. Aí não, porque tá todo mundo querendo colocar o dinheiro no bolso e a sociedade se exploda. Fale por você que é ressentida, Jojo Todinho. Eu não quero que a sociedade se exploda, porque eu vivo em sociedade, eu dependo da sociedade. E se a sociedade se explodir, eu me lasco também. Então vamos parar com esse ressentimento bolsonarista, porque olha, se tem uma coisa que me irrita, é bolsonarista ressentido. Ainda mais destilando babaquice de senso comum. Porque é o MST também que consegue, via agricultura familiar, abastecer os pequenos locais, os pequenos comércios locais, para reduzir o valor do preço dos alimentos. E eu não vou nem entrar aqui em deboche de peso com a Jojo Todinho. Vamos manter aqui um certo respeito. A Jojo Todinho tem reiterado essas críticas, né, ao governo Lula. Lembra aquelas outras que ela fez no passado? Criticando o Bolsa Família, falando que as pessoas queriam fazer mais filho para ter Bolsa Família. Uma grande asneira que ela falou. Uma grande asneira da Jojo Todinho.
que tem reiterado esse monte de bobagem, criticando o Lula, falando que agora é bolsonarista, falando que agora gosta da Michelle, que agora virou cristã. Tudo isso como uma preparação para 2026. Nós não podemos tirar a Jojo Todinho desse contexto político. Por quê? A Jojo, ela já anunciou que vai ser candidata. Ela é do Rio de Janeiro. Em 2024, tentou fazer o pai virar vereador, ficou primeiro suplente, não teve voto suficiente. Depois saiu atirando nas redes sociais, xingando todo mundo. É ressentida do caramba. Eu não sei se a Jojo sairá ou sairia pelo Rio ou por São Paulo. Porque o PL está com alguns problemas, principalmente em São Paulo, com seus puxadores de votos. O PL teve 3 grandes puxadores de votos em São Paulo: Carla Zambelli, Ricardo Salles e o Eduardo Bolsonaro. A Carla Zambelli está caçada e vai ser presa, não vai disputar 2026. O Ricardo Salles deve disputar, mas ele saiu e foi para o Partido Novo. E o Eduardo Bolsonaro possivelmente vai disputar o Senado. Então o PL está sem os seus principais puxadores de votos para São Paulo. Claro que outras candidaturas estão sendo construídas. Lucas Pavanato, que é o governador de São Paulo, aquela Zoe Martinez, que é também vereadora de São Paulo, que foi daquela cubana da Jovem Pan, que falava que aprendeu a usar papel higiênico quando chegou no Brasil, depois de velho, não sei como que ela fazia higiene lá do glúteo, mas enfim. E também tem ali o Adrilho Jorge, são candidatos que eles podem ter uma ampla votação, não sei se é uma votação igual a Zambelli. A Jojo Todinho pode entrar também nesse pool de candidatos bolsonaristas, tá? Então são coisas que nós temos que ficar atentos. Se ela vai ser uma boa candidata? Não sei. Todo ano tem um tiririca da vez. O que eu quero falar agora é sobre o Ministério da Saúde, que atualmente está com o Alexandre Padilha. Estava com a Nízia Trindade, péssima ministra, e agora está com o Alexandre Padilha. E eu espero de verdade que o Padilha se notabilize como ministro, mas não como um provocador bolsonarista. Porque o Flávio Dino, na época que ele era ministro da Justiça, também se notabilizou muito como com os embates bolsonaristas. Ele ficava o dia inteiro fazendo embate com o bolsonarista. Saiu do ministério, foi para o STF, achou o papel dele, e o Ricardo Lewandowski é um ministro muito melhor do que o Flávio Dino. Mas claro que a militância de esquerda gosta, porque fica no embate na rede social, mas isso não é o importante. E o Alexandre Padilha, ele é o ministro que na época 2013, 2012, fez o Mais Médicos, que é um programa extremamente criticável. E eu quero falar sobre o Mais Médicos. Quero falar sobre Mais Médicos, porque eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque é a minha tese. Foi a minha tese de doutorado. Mais Médicos dividido em 2 frentes. Primeiro, distribuição de força de trabalho médica nas áreas afastadas. E aí vieram os cubanos, tudo. Agora vários já foram embora. Criou muita polêmica, mas essa é a parte boa. O problema do Mais Médicos foi a abertura dos cursos de medicina. E eu falei pro Padilha que daria problema. Essas alunas que criaram uma polêmica danada porque debocharam da estudante que depois perdeu a vida, transplantada, são fruto do Mais Médicos. São fruto do Mais Médicos. Por quê? Eu falei pra ele, eu mandei mensagem pro Padilha, eu conversei com ele, falei assim, cara, tá aqui, vai dar problema. Responda as minhas mensagens do doutorado. Você vai participar da minha pesquisa? Ele falou, vou. Respondeu ou não respondeu? Porque ele poderia ter se defendido das minhas críticas, mas ele não defendeu. Porque o que aconteceu? O Mais Médicos, em termos de abertura do curso de medicina, foi uma porcaria, foi um lixo. Porque várias faculdades começaram a expandir, houve a formação de grandes grupos educacionais a partir do Mais Médicos, que tentou regulamentar a abertura dos cursos de medicina. Só que os grandes grupos conseguiam driblar essas regulamentações. Depois houve uma reformulação do Mais Médicos em 2017 para tentar frear esse avanço desenfreado que estava acontecendo, mas mesmo assim não funcionou. Para você ter uma ideia, grupos poderosos como por exemplo o Einstein. O Einstein não poderia ter aberto a faculdade de medicina dele em São Paulo, mas abriu em um edital paralelo. Como que os caras poderiam fazer isso? Driblaram a lei. E esses grandes grupos educacionais, como a FIA, que é do Paulo Guedes, Estácio, Ânima e vários outros, por possuírem múltiplos CNPJs, eles conseguiam se inscrever em vários municípios para conseguir abrir faculdades de medicina ali, driblando as restrições e os limites. Então o programa Mais Médicos, que eram impostos, porque com o CNPJ você só poderia se postular em 5 cidades, mas se você tivesse 2 CNPJs, você poderia postular em 10. Então você tornava muito mais competitivo. Aí o que acabou acontecendo? Formação de grandes grupos educacionais. Para vocês terem uma ideia, em 2025,
6 grupos educacionais concentravam mais de 38% das aberturas do curso mais médico das vagas. E as duas faculdades, a INB Morumbi e a Faculdade de Ecologia Humana, das meninas que criaram a polêmica, eram ou são do grupo Ânima, que comprou a INB Morumbi e depois comprou a Faculdade de Ecologia Humana, promovendo ou graças ao processo de promoção de oligopolização do programa Mais Médicos. Então eu espero que o Padilha refaça ou consiga rearranjar essa abertura de curso de medicina. Porque se ele não fizer isso, e ele não vai fazer, e eu estou fazendo aqui o meu alerta, esses casos vão ficar ainda piores.